Quero dividir com você um texto que está no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21. Primeiro livro dos Reis está no Antigo Testamento. É um livro histórico, um livro que contém as histórias dos reis de Israel. E também, depois no segundo livro dos Reis, nós vamos ver as histórias dos reis de Judá. Pelo menos uma parte quando houve a divisão do reino. Essas histórias, porque o reino se dividiu, qual a diferença de Judá e Israel, e essas coisas, se você quiser saber mais, venha ao Start. E você em algum momento, que já tem o Start inicial, tem o 2.0 e já está saindo o 3.0, né? Olha só. Nós vamos dando profundidade, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se aprofundando mais na teologia também. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, a partir do verso de número 1. Vou ler um texto aqui para embasar o que eu quero dizer para você. Diz assim: algum tempo depois, houve um incidente com uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, que era o rei em Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu darei a você uma vinha melhor, ou se preferir eu pagarei, seja qual for o valor dela. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa, aborrecido, irritado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Jezabel, a sua mulher, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? E ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir eu darei a você outra vinha no lugar dessa. Contudo ele disse: não te darei a minha vinha. Jezabel, sua mulher, lhe disse: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Até aqui somente o texto. Essa narrativa sobre este homem chamado Nabote e o rei Acabe, que inclusive foi um rei muito mau, essa história, ela fala sobre o quanto o poder do não consegue suscitar a realidade de cada pessoa. Quando nós recebemos um não, e o não às vezes não é simplesmente o não que nós damos para uma criança, não pode, não vai fazer. Mas quando não é feito o que a gente quer, quando algo que a gente quer muito não acontece. Eu não sei se você conseguiu mergulhar na história comigo, mas o rei Acabe olhou para a vinha que Nabote tinha, e ele não tinha uma necessidade estratégica para ter aquela vinha. É porque ele queria. É porque eu quero. Aí ele chega para Nabote, dizendo: olha, vamos trocar, te dou o que tu quiser, ou eu pago o que você quiser. É o tipo de pessoa que talvez passou uma vida inteira comprando os outros, e que todo mundo faz o que ela quer. Todo mundo faz o que a pessoa quer, seja pelo poder que ela tem, seja pelo poder que ela exerce, seja pelo status social. Vamos encarar que Acabe era essa pessoa. Ninguém dizia não para ele. Mas daí o Nabote também não foi aquela pessoa que diz assim: não vendo. Que poderia, né? Está muito cheio de si, não vendo, não quero. Mas ele traz uma resposta assim: eu não posso fazer isso. É a herança dos meus pais. E ele estava puxando algo teológico ali. Não, isso aqui é herança, isso aqui eu preservo. Isso aqui vai de geração em geração, eu não posso fazer isso. Tanto que ele diz assim: Deus me livre de fazer tal coisa. Mas é interessante a história, e você vai identificar muita gente, ou talvez se identificar, porque quando Acabe recebeu uma coisa que ele nunca recebeu na vida, que foi um não,
que foi, não vai dar certo, acabou aqui, tua interferência foi até aqui, tua influência foi até aqui, o teu reinado vai até aqui, aqui é meu direito. Quando ele recebe um não, ele vai para casa. E olha que interessante, ele vai para casa, ele deita na cama e não come. Magoei. Bobo Nabote. Ficou todo mimadinho. Aí a esposa dele chega, a tal da Jezabel, que se você estudar um pouquinho a Bíblia vai ver que não era flor que se cheira. Terrível a mulher. E a Bíblia diz que ele recusou-se a comer. Ela chegou, perguntou: por que tu está aborrecido? Sabe aquela pessoa que faz de tudo para chamar atenção? E ele conseguiu. O que o neném da mamãe está fazendo? Conta para a mamãe. Nabote não quis me vender a vinha. Não vou comer mais. Sabe, a Bíblia ela é linda e ela escreve de uma forma que a gente só pode ter uma ideia, mas ela é muito polida em falar. Todavia, ele vai contando, ele disse: venda minha vinha, e se preferir eu vou dar outra. E ele disse: não te darei minha vinha. Olha como ele encurtou a história. O homem deu toda uma história. Não posso, isso aqui é herança e tal. Mas ele disse que não vende. Porque quem conta a história e foi negado-lhe alguma coisa, ou fizeram uma coisa que a pessoa não quis, não gosta, ela sempre vai modificar a história para parecer que ela tem razão. A história nunca vem completa. A pessoa apronta um monte no trabalho, aí chamam ela, demitem ela, assim: olha, uma injustiça que eu vivi naquela empresa. Uma injustiça. Uma pessoa boa que nem eu, que trabalha, gente, que trabalha. Olha, eu botava a cabeça ali, eu fazia, não olhava nem para o lado, não falava com ninguém mais, era frutiqueiro, fazia um monte de coisa errada. Mas quando ela vai contar a história, não, porque aquela empresa não presta. Assim estava Acabe. Ele estava entristecido porque havia recebido um não. E o não revela muito da estrutura interna de cada um de nós. Se nós estamos realmente firmados na verdade que acreditamos, se nós entendemos os tempos de Deus, se nós sabemos quem nós somos em Deus, e aqui trazendo para a igreja mesmo, ou se nós ainda temos um reino próprio, que o nosso ego comanda. Por quê? Porque se você receber um não hoje, uma negativa, se fizerem alguma coisa que você não gosta, se tomarem uma decisão que te atinge, e você, como você reage? Você vem todo animado: olha, porque eu pensei assim, vamos fazer assim. E a pessoa diz: não, acho que a gente tem que pegar outro caminho. Como você reage? Como é quando você chega todo animado para tua esposa ou para o teu marido, contando como é que vai ser o final de semana, e recebe: não dá, já marquei alguma coisa. Tem gente que marcou, então desmarca. Porque a conversa sempre começa assim: olha, eu tenho um plano, a gente podia fazer tal coisa, o que você acha? Daí a pessoa diz: não vai dar. Por que não vai dar? O rosto já muda. Por que não vai dar? Mas tu não estava perguntando se dava ou não dava? Eu acabei de dizer que não dá. Perguntei, mas por que não dá? E aí, mude os planos. Por quê? Porque eu não sei receber um não. Eu não consigo lidar com um não. Isso acontece no casamento, acontece, mas acontece na igreja, mas acontece no trabalho, acontece na escola. E às vezes em círculos, jovens que estão aqui, às vezes de faculdade, vamos fazer um trabalho, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer tal coisa. Olha, eu tenho uma ideia, a gente dá a ideia, a pessoa diz: não gostei muito da ideia. Então faça um sozinho também. O que aconteceu? Não é mais uma troca de opiniões, onde as pessoas têm um conselho e aonde elas vão ver aonde é o melhor caminho. Mas existe uma coisa intrínseca no temperamento, que as pessoas não conseguem lidar com não. Que a minha ideia nem sempre é melhor. E gente,
E isso é uma coisa que atinge nós pastores. Às vezes e muitas vezes, a minha ideia não é a melhor. Ah, mas eu quero que seja assim porque eu sou presidente, porque... Não, a minha ideia não é a melhor. E eu tenho que ter humildade de ouvir dizer assim: pastor, aqui tem razão. Eu não tinha olhado por esse lado. Nós precisamos vivenciar isso, mas em todos os círculos é assim. Em todos os círculos. E aí esse camarada chamado Nabote aqui, ele consegue nos mostrar isso com muita clareza. Nabote não, o Acabe. Porque enquanto nós recebemos os sims da vida, né? Todos nós parecemos muito maduros. É prosperidade, é resposta, é portas abertas, sabe? Tudo flui. Mas, quando chega o não, consegue expor um narcisismo, muitas vezes oculto dentro da pessoa. Aquele direito inflado, né? Porque só eu. Uma fragilidade emocional. Essa dependência de validação. Porque se não validar o que você pensa, então desestrutura completamente você. E eu comecei a procurar na Bíblia alguns outros pontos onde Deus diz não. Quando você puder ler na sua casa, segundo aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 8 a 9, você vai ver Paulo. Paulo ora 3 vezes ao Senhor, fazendo um pedido para Deus. Que era para tirar dele um espinho na carne. Ele ora, ele é insistente, é uma oração urgente. E a resposta de Deus para ele é não. Deus responde com classe: minha graça te basta. A classe de Deus em dizer, esse não era uma punição para ele. Era simplesmente um posicionamento de Deus para com Paulo. Deus não estava interessado em trazer um alívio para ele naquele momento. Deus estava interessado em fazer uma formação nele. Formar ele de alguma forma através da dor. E Paulo consegue entender isso. Eu peguei um ponto aqui da neurociência comportamental que diz assim: toda frustração controlada gera maturidade estrutural. O cérebro aprende limite, desenvolve tolerância, fortalece o autocontrole. Se não tiver frustração, há uma infantilização emocional. Se não tiver os nãos, se não tiver limite, a nossa mente não consegue maturar. Por quê? Porque quando nós estamos na condição de crianças, em geral, os pais tentam fazer de tudo para conforto da criança. Só que isso cresce. E eu olho para a história de Paulo e isso é muito fácil de acontecer. Nós olhamos assim: oh Deus, mas Paulo, o cara viaja, já passou por naufrágio, apanhou um monte de chibatada, não arredou o pé, ele fez tanto pela tua obra. Ó Senhor, faça por Paulo, tira esse espinho da carne dele, porque ele merece. Nós temos essa meritocracia, nós olhamos o que as pessoas fazem de bom e dizemos assim: como Deus está sendo injusto, né? Por que esse espinho na carne? Por que essa luta? Por que essa situação familiar? Sendo de que é uma pessoa tão boa. E eu consigo, pregando para você, entender algumas coisas na minha vida, de que algumas vezes Deus diz não para nós. E não quer dizer que Ele te odeia, não quer dizer que Ele não te ouve, não quer dizer que Ele quer te amassar. Ele está formando em você alguma coisa para o teu futuro. Existe alguma coisa que Ele está trabalhando. Aleluia! Eu sei que é difícil bater palma numa hora dessa, mas é isso, é verdade. Nós olhamos os não de Deus porque às vezes a gente está dizendo assim: Senhor, mas até quando meu filho? Senhor, mas até quando meu marido? Senhor, até quando a situação com a minha mãe? Até quando? E parece que não resolve. E Deus está falando: minha graça te basta, minha graça te basta. Não é o tempo ainda. E às vezes Deus nem responde ao silêncio dele nos respondendo. E a gente pensa: não, eu estou sendo invalidado por Deus. Deus não é comigo. Eu estava em um determinado ponto e parece que eu fui rebaixado. Sabe o que está acontecendo? E Deus está dizendo: não é tempo. Não. Mas é Paulo, Senhor, e ele é tão bom. E tem um monte de gente boa que está recebendo um não de Deus. Mas sabe por que esse texto está escrito? Para você e eu aprendermos
de que enquanto o sim de Deus não chegue, talvez ele nunca chegue para algumas áreas, isso não significa que o que você está fazendo não é relevante no reino de Deus. E vamos parar de botar condição para Deus, no sentido que assim, Senhor, se esse espinho na carne estiver aqui amanhã, abandona tua obra, hein? Ó, Senhor, não prego mais. Se eu continuar com essa dor nas cadeiras aqui, ó, não boto mais o pé na igreja. Ó o Senhor aqui, ó. Ai, meu filho, não faça isso. O que vai mudar na história da humanidade? O que vai mudar é a minha eternidade, que eu posso ir para um outro lugar que eu não quero ir. Vamos parar de ameaçar Deus. Enquanto a graça dele estiver sobre nós, nos basta. A graça nos basta, aleluia. Sabe por que é importante dizer isso? Porque o Deus que disse não para o filho dele, não vai dizer não para nós? Jesus perfeito. Eu nem posso comparar com Paulo. Perfeito. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Oh, se for possível. Jesus não recebeu nem um não. Ele recebeu silêncio. Como nós lidamos quando nem um não vem? Porque algumas vezes nós achamos, não, pelo menos não, ele tem que me dizer. Daí eu sei, às vezes é silêncio, ele julga que você seja inteligente o suficiente para entender que não é hora. E o que ele está fazendo com Jesus? Mateus 26, 39. Jesus está dizendo, se possível passa de mim esse cálice. Aí vem silêncio, o silêncio quer dizer não. E aí Jesus não se rebela, aí Jesus não se rende. Aí Jesus não diz, então não vou para a cruz, não, porque é difícil demais. Não. Ele continua, depois do silêncio, ele vai dizendo assim, ó, que não seja como eu quero, mas como tu queres. O não destruiu a identidade dele, ele sabia quem ele era, mesmo que tivesse um não, mesmo que tivesse silêncio, mesmo que tivesse confirmado. Apenas o silêncio de Deus confirmou a missão dele. Filho, é como se Deus estivesse falando, filho, te dei uma missão. E a missão que eu te dei é com esse cálice. Ele sabia disso, ele recebeu na missão. Ele recebeu na missão. Mas era pesado. E ele disse, se possível, passa de mim esse cálice. Tem algumas coisas aqui nesse negócio aqui que é pesado, pai. Aí o pai fica em silêncio. Entendi, pai. Eu vou cumprir a missão. Aleluia. Eu vou cumprir a missão. Na sua vida ministerial, na sua carreira cristã, na sua ida para o céu, algumas vezes nós vamos olhar e vamos querer pular fora porque parece pesado demais. E você pode ser que ore e Deus nem fale que a graça dele te basta, ele só fica em silêncio. Mas daí você tem que saber qual é a tua identidade. Quem você é? Quem você é? Quem é o Jota se tirar o meu microfone? Quem é o Edinho se tirar o violão dele? E se a Lília não puder mais interpretar Libras? Quem ela é? Às vezes nós criamos uma identificação de que nós só somos se pudermos receber um sim de Deus, ou se estivermos fazendo algo para o Senhor, com essa habilidade que nós temos. Meu irmão, se tirar o meu microfone, eu preciso continuar sendo o mesmo homem de Deus que eu fui até agora. Se arrancarem um violão de um adorador, ele continua adorando com a vida. Por isso que Paulo não era só o grande Paulo. Quando ele estava pregando nos lugares, eles botaram ele na cadeia pensando que ia calar. E da cadeia foi onde ele mais escreveu livros que atingiram o mundo. E até hoje nós estamos aprendendo. Não tem como prender um adorador. Não tem como prender quem sabe o seu propósito e a sua missão. Aleluia. Não tem como calar. Alguns nãos nos preparam para milagres. Se você ler João capítulo 11, versos 3 a 6, tem duas irmãs pedindo socorro. Elas mandam alguém até Jesus. Teu amigo, elas vão na alma.
Ele diz assim: Lázaro está doente. Ele diz: o teu amigo, quem tu amas, olha, ele está doente. Elas mandam um recado para Jesus. Jesus vai dizer: essa doença não é para a morte, aquela coisa toda. Mas Jesus fica mais 2 dias onde ele estava. Eu quero que você entenda uma coisa. Vem uma notícia de urgência: teu amigo está morrendo. Jesus: não, isso aí não é para a morte não, isso aí. E os discípulos olhando para o outro: é o amigo do cara e ele não vai. O cara dá casa, dá comida para ele quando ele passa lá. Chama de amigo. Está doente. E já é o 2º dia, nós não estamos indo ainda. Se um de nós fica doente, que vivemos aprontando. Jesus fica mais 2 dias. Ele manda um não. Não vou agora. Isso aqui parece muito com a nossa vida. Senhor, é urgente. Eu sou teu amigo, tenho andado na tua presença, tenho feito, é agora, Jesus, eu preciso de um milagre. Preciso de um milagre na minha filha, eu preciso de um milagre no meu casamento, eu preciso de um milagre no meu trabalho, eu preciso de um milagre nas minhas finanças, eu preciso agora. E Jesus demora. E 2 dias, esses são 2 meses, são 2 semanas, 2 anos, eu não sei. Mas ele não vem na hora. E isso nos parece que esse não também está nos invalidando. Ou seja, ele nem está aí para o meu problema. Às vezes nós até nos diminuímos com classe, dizendo assim: quem sou eu também nessa terra, só um grão de areia, para que ele olhe para mim do seu alto e sublime trono, e tenha compaixão e misericórdia desse pobre ser que mal respira. Poético até. Jesus demora 2 dias. E aí Jesus vai. Quando Jesus vai, e chega lá, fazem 4 dias que o cara morreu. Esse não ainda ecoava na cabeça dessas mulheres. E que prova, porque hoje, quando acontece uma coisa ruim na vida das pessoas, uma das primeiras coisas que elas dizem assim: eu que ajudo tanto na igreja, é interessante que todo mundo diz assim: eu faço de coração quando eu levo a minha oferta. Aí dá um problema assim, e a gente fica que nem bobo dando dinheiro naquela igreja. Sabe, tudo é de coração, tudo é amor, quando está tudo certo. Quando vem os não de Deus, a pessoa já começa a contabilizar. Não é, a gente faz tanto, a gente está lá e a gente trabalha, a gente se esforça, a gente faz um monte de coisa. E agora, olha só, tudo errado. E aí Deus tem coragem de me dizer não, e não me responde a oração. E Marta e Maria chegam assim: ah, Senhor, se tu tivesse vindo quando a gente te chamou, meu irmão não tinha morrido. Se tu tivesse aqui, porque daí talvez só faria 2 dias, ainda dava tempo de puxar ele antes de chegar no Seol. E aqui eu estou falando uma coisa mais teológica. Mas quando Jesus chega, todo aquele cenário do não, da tristeza, transforma-se num cenário de milagre. E o que eu aprendo desse texto é que alguns nãos que Deus está dizendo para você é porque o que Ele quer fazer a partir deste problema é tão grande que a tua mente humana não consegue suportar e entender. Porque Deus não vai responder agora, Ele quer um cenário maior, Ele quer mais pessoas na expectativa, Ele quer mais gente ao redor, para que quando Ele ressuscitar o teu Lázaro, que parece que já morreu, todo mundo tenha que testemunhar de que só o Senhor é Deus. Aleluia! Alguns nãos que Ele nos dá é simplesmente para preparar o cenário. Não é o tempo ainda, eu tenho uma coisa muito maior do que aquilo que você está pedindo. Eu vou dar uma corrida aqui. Nem todo sim é amor, e nem todo não é maldade. E eu capturei um texto de 1 Reis, capítulo 1, versos 5 e 6, quando fala de Adonias. Eu sei que eu já citei essa situação aqui para vocês. Adonias, cuja mãe se chamava Agite, ergueu-se dizendo: eu serei rei. O Adonias falou isso. E providenciou uma carruagem, cavalos, além de 50 homens para correrem na sua frente. Versículo 6. Seu pai nunca havia o contrariado. Só até aqui. O pai nunca disse não. E eu sei que existe uma psicologia
ultramoderna. Não diga não. Não diga não para as crianças. Olha o resultado. Um dia ele levanta de manhã cedo, se espreguiça, olha para o reino. Você rei nessa bagaça. Você rei. E simplesmente vai correr atrás da coisa para fazer acontecer. Porque seu pai nunca havia lhe dito não. Nunca havia lhe contrariado. A ausência de limite impede a formação saudável do superego, já diz a psicanálise. Sabe o que acontece? A pessoa não tem um limite. Tudo é sobre ela, tudo é ao redor dela, tudo é segundo a sua vontade. Sem correção não há caráter. O nosso caráter é formado assim, com os nãos da vida. E sabe o que acontece? Quando você não coloca um não, quem você ama muito acaba se perdendo. Nós, muitas vezes, no afã de fazer a vontade dos nossos filhos, e aqui é uma mensagem direta para os pais. Não lhes dizemos não, lhes permitimos tudo. Queremos preservá-los, às vezes para que eles não se rebelem contra nós, para que eles não nos odeiem, para que não saiam de casa, para que tanta coisa. Mas o que nós estamos fazendo não está somando para o futuro deles. E é bíblico. É alguns nãos. É situar a criança. Não fale mais alto. Aqui eu sou autoridade. Você não precisa gritar que é autoridade. Você precisa entender que quem é autoridade é você. É você. Não é criança que a mãe está trazendo assim. Ai, me ajuda aqui, pastor. Ai, eu não sei o que eu faço mais. Olha, a criança está assim na canela dela. Ai, menino, para. Oh, Senhor. Tu consegue imaginar uma coisa dessa? Mas tem tanto, né? É na cara da mãe. Pá. Do pai. É escândalo em mercado. E é o quê? É a falta do não, do limite. E vai fazer você passar vergonha em público, vai. Mas quando é pequeno, ainda tem jeito de você modelar, de aprender, de ajudar a criança. Isso não é maltratar. Maltratar é o que a polícia vai fazer lá fora, quando pegarem ele dizendo não para todo mundo. Quando diz assim, o senhor tem que ficar quieto aqui, nós estamos... Eu não fico quieto para ninguém. Pá. Eu só estou falando a realidade, gente. Não é aqui que não, o pastor é extrema direita, o pastor não tem nada a ver com isso. Eu só estou dizendo a realidade. É o que acontece. Porque às vezes, quando eu vejo algumas situações acontecendo, eu fico pensando, será que esse rapaz ouviu um não em casa? E eu entendo de que às vezes é falta de presença dos pais. Falta de presença. De estar junto, de ouvir, de aconselhar, de ter tempo junto. Davi estava com a consciência tão pesada das coisas erradas que tinha feito, que nunca disse não para o garoto. Um dia ele disse, vou ser rei. E se você continuar lendo a história, vai ver a tragédia para onde ele foi. Dizer não. Às vezes, precisamos estar falando esse não, até mesmo nas ajudas que nos pedem. Meu Deus, isso aqui é difícil de falar. Se você pegar Mateus 25 e ler sobre a parábola das 10 virgens, você vai ver que 5 delas tinham azeite e 5 faltou azeite. Quando aquelas que não tinham disseram assim, ajudem-nos, dá-nos um pouco do azeite de vocês, para que todas nós possamos ir ao encontro do noivo. Aquelas 5 prudentes, e por isso que a Bíblia chama de prudentes, disseram assim, não podemos dar para vocês. Porque se nós entregarmos para vocês, vai faltar para vocês e vai faltar para nós também. É tão difícil dizer não quando alguém pede ajuda, né? Mas existem momentos em que nós não podemos nos mover. Por quê? Porque existem momentos em que Deus está tratando com a pessoa. E você precisa ter discernimento disso. E só quem tem muito discernimento do Espírito vai entender o que eu estou falando aqui. Às vezes nós agimos fora da direção de Deus. O outro continua quebrado e a gente passa a se quebrar também. Até para ajudar nós precisamos saber se Deus está dizendo sim ou não.
Davi, certa vez, para ir para a batalha, começou a orar ao Senhor e dizer: Senhor, vou ou não vou? E Deus não respondia. Ele ficou parado. Eu só vou quando Deus der o sinal verde. Enquanto tiver silêncio, tiver um não, eu não me movo. Mas se Deus der o sinal verde, eu estou aqui para ajudar. Esteja sempre pronto a ajudar, mas tenha discernimento. Há pessoas que se aproximam e não é para nós ajudarmos, é para nós intercedermos. Porque Deus está tratando ali. E eu peço que o Espírito Santo possa revelar para você isso. Eu quero já finalizar. Eu estava prestando atenção e meditando a respeito desses nãos de Deus. E de tudo aquilo que Ele faz a partir do nosso coração, do nosso chamado. E comecei a refletir muito sobre essa pergunta que não cala na minha mente. O que acontece comigo quando as coisas não funcionam do jeito que eu quero? É o caso de Acabe. Ele queria a vinha, Nabote não fez o que ele queria, ele ficou revoltado. E o final da história, spoiler para você: Jezabel vai até lá, levanta um monte de falsos testemunhos, pessoas com falsidade falando contra Nabote. Nabote é morto, assassinado. E eles vão lá e tomam a vinha. Mas a justiça de Deus não deixa essas coisas para trás. Pode demorar o que for. Elias se levanta e diz: aonde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue. Porque não vai ficar assim, porque o Senhor olha por aqueles que são injustiçados. O Senhor olha, não tem como, não passa. Você pode até passar por cima do não que você está recebendo agora e fazer do jeito que você quer, não vai dar certo. Eu preciso dizer isso para você: não vai dar certo. Aceite quando é não, aceite quando é a minha graça te basta, aceita quando Deus está dizendo sim, aceita o momento. Mas pastor, é que eu não sei. Você precisa saber quem você é. Lembra de Jesus? Ele sabia a identidade dele, sabia a missão dele. Nada ia arrancar ele do propósito, nada. Agora, não seja transformado pelo não. Você já parou para... Vou finalizar aqui com um conto de fadas. Todo mundo aqui já sabe da história da Branca de Neve. Gente, vivia num reino legal, família legal, tudo era legal. Até que a madrasta dela arrumou um espelho. E começou: espelho, espelho meu, alguém mais bonita que eu? Não há no reino. Então tá tudo top. Continua sendo a top. Primeiro lugar. Até que um dia ela: espelho, espelho meu, alguém mais bonita que eu? Tem. A casa caiu. Quando ela soube que a Branca de Neve era agora a top, a rainha virou bruxa, perseguiu a Branca de Neve, arrumou um caçador para matar ela, destruiu o reino, pegou uma maçã envenenada. Tu conseguiu perceber a decadência da história no momento que o espelho falou um negócio que ela não queria ouvir? Gente, não tem espelho maior do que a mensagem pregada, porque mostra a nossa realidade. Se alguma coisa está te ferindo, não é dia de você virar uma bruxa, não é dia de você querer matar alguém, é dia de você converter-se por completo. Coloca-se de pé comigo em nome de Jesus. É dia de conversão, é dia de transformação, de não permitir que alguma mensagem, que alguma coisa que de repente mostre o meu interior me revolte, mas me transforme, me mude, me faça avançar, me faça crescer. O que o não pode fazer com a gente? Pode quebrar nossa fantasia, pode testar nossa identidade, pode revelar algumas motivações ocultas em nós. Ele faz de tudo isso. Mas a gente precisa glorificar a Deus por alguns nãos que a gente recebeu na vida, porque se você não tivesse recebido alguns nãos, talvez você já tinha casado errado lá atrás. Quanto livramento que Deus te deu de fazer negócios que te quebrariam. Alguns nãos que você recebeu que te afastaram de alguns ambientes.
ambientes onde a morte chegou. Você consegue imaginar? Eu não quero fazer uma referência direta, mas sabe, em locais onde pessoas morreram, como na boate que teve aquela vez lá no Rio Grande do Sul. Sabe, alguns nãos que algumas pessoas receberam naquele dia, que talvez o pai e a mãe conversaram: não, você não vai hoje. Não vá. E a pessoa ficou revoltada e depois soube de uma notícia. E aquele não lhe salvou. Aquela negativa. Aquele momento em que as coisas não foram do jeito que a pessoa queria, mas lhe salvou. Como os não são necessários, mas o que você sente quando alguém fala o que você não quer ouvir? Fazemos como Acabe, nos trancamos no quarto, fechamos o rosto, dizemos que o nosso mundo acabou, manipulamos como Jezabel para que a gente consiga aquilo que a gente quer. Ou nós nos rendemos como Jesus se rendeu, ou aprendemos como Paulo aprendeu, crescemos com aquele não. O não é o nosso inimigo. Ele às vezes é o bisturi de Deus cortando algumas ilusões para que Ele possa realizar o propósito dele na nossa vida. É o Senhor nos podando, é o Senhor nos limpando, é Deus trabalhando no nosso ser, aleluia. O não é um ponto final, é uma vírgula antes do milagre, como aconteceu na vida de Lázaro. Nós precisamos aprender a responder como Jesus: Senhor, seja feita a tua vontade. Não estou entendendo agora, mas seja feita a tua vontade. Eu sei quem eu sou e eu sei que eu estou em ti. As coisas não são do jeito que eu queria. Para Naamã não era do jeito que ele queria, mas quando ele fez o que o Senhor queria, ele saiu transformado por completo daquelas águas. Deus quer fazer a mesma coisa na sua vida. Não sai daqui magoado com Deus, achando que Deus negou as coisas para ti. Eu quero que você se anime, porque o não que Deus pode estar dando neste momento para você é o que está posicionando você para o milagre que vai acontecer amanhã, para o milagre que vai acontecer essa semana. Deus está posicionando você, aonde você estiver agora, aonde você estiver. Eu quero que em nome de Jesus você coloque a mão no seu coração. Se você foi atingido por essa palavra, coloque a mão no seu coração e comece a falar com Deus. Comece a falar com o Senhor neste momento. Comece a orar. Aí onde você está, não vou pedir para que você venha à frente, mas aí aonde você está hoje, aí seja nesse momento sentado, porque tu não está suportando a mensagem, ou em pé, não importa o jeito que você está, mas que o teu coração esteja prostrado diante da presença de Deus agora. O teu coração esteja derramado, dizendo: Deus, eu não entendo alguns nãos que tu tens me dito, Senhor, mas hoje a tua palavra me confrontou, e eu não quero transformar-me em uma criatura, eu não quero voltar a ser a velha criatura, eu sou uma nova criatura em ti. Eu quero aceitar como teu filho Jesus aceitou, quando ele disse: seja feita a tua vontade, não a minha. Eu quero entender o que Paulo entendeu quando ele recebeu um basta, porque a minha graça te basta. Não ore mais nesse sentido. Eu não vou responder você nesse sentido. A minha graça te basta. Deus está falando com você hoje. Talvez Ele está derramando a sua graça. Quem sabe Ele está dizendo não para você, você não está entendendo, e você está aí lutando contra uma coisa que não é. Eu não sei da tua vida, eu não sei o que te trouxe hoje aqui. Eu não sei se você está insistindo num caminho errado. Eu não sei se você está convencida de que não, eu vou fazer acontecer. Cuidado, porque às vezes nós insistimos tanto em algo e Deus diz assim: tudo bem, já que você quer. Só que daí você lidando sozinha com essa situação. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje. Se tem nãos que você precisa dizer, talvez não para esse momento que alguém está usando você, um não para que cesse esse tormento, um não, eu não posso mais aceitar essa situação. Talvez você precise dizer um não. Talvez você precisa dizer um não para o seu filho, para a sua filha. Isso é difícil. Os mais difíceis nãos da nossa vida são para as pessoas que nós mais amamos. Eu quero dirigir, você não pode. Você não tem idade, você não tem carteira, você não pode. Eu te amo, mas você não vai. Eu não sei o que você precisa fazer hoje,
Mas talvez quando você disser não para alguma situação, vai ser o maior sim que você já disse para Deus. Vai ser o maior sim que você está dizendo para o teu chamado. Quando você aceitar que Deus está dizendo não é agora, talvez é o começo de um ministério forte na sua vida. É o começo de uma história linda que Deus está iniciando em você. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu quero ministrar sobre ti em oração, em nome de Jesus, neste momento, meu Pai. Tua igreja clama a Ti, Tua igreja se derrama na Tua presença. Colocamos o nosso coração diante do Senhor, porque não conseguimos humanamente entender alguns nãos que recebemos. Mas Pai, hoje prepara o nosso coração, para que nós venhamos a entender a Tua graça que nos basta, que possamos entender o Teu silêncio, que possamos entender o não que precisamos tanto ouvir, Senhor, para que quando o sim chegar, nós estejamos posicionados. Olha para esse coração agora, Senhor, dessa mãe aflita, desse pai aflito, por uma situação familiar, de alguns nãos que precisavam ter sido dados no passado, mas não foram dados. Ajuda essa família hoje, em nome de Jesus. Pai, olha para esse relacionamento tóxico, Pai, essa pessoa que está vivendo debaixo de uma toxicidade, Deus, porque não consegue dizer não, um relacionamento abusivo, porque não consegue dizer não e nem posicionar-se, Deus, que em nome de Jesus Tu entre com providência e liberte essa vida, Senhor. Eu oro por esse chamado ministerial, aonde Tu tem dito não e a pessoa continua dizendo sim, aonde Tu disse sim e a pessoa continua dizendo não. Espírito Santo de Deus, que haja uma transformação nessa noite, haja uma mudança completa, Senhor. Nos ensina a entender o Teu não, nos ensina a entender o Teu sim, nos ensina a discernir a Tua voz. Vem, Espírito Santo de Deus, e enche esse lugar, e enche essas vidas, e enche o nosso coração, porque nós estamos aqui para a Tua vontade se cumprir em nossas vidas, em nome de Jesus.